A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro estudo sobre o livro de Ruth. Nós vamos tratar aqui, primeiramente, sobre a introdução ao livro. Então, o que seria essa introdução e o que nós vamos ver? É literalmente, meus irmãos, a gente vê autoria, data, o local, o que aconteceu. Então, a gente vai dar um geralzão primeiro, para depois nós entrarmos dentro do capítulo 1 de Ruth, tá? Lembrando que são 4 capítulos, nós vamos ver um por um de cada vez, bem devagar, para a gente ir lendo, entendendo, compreendendo o que o texto, o que Deus tem a trazer para a nossa vida nos dias de hoje, amém? Pegue o seu café, nunca se esqueça, o seu cafezinho, lápis, caneta, borracha, papel, caderno, agenda, o que vocês tiverem aí, para ir acompanhando, anotando, tá? Isso é importantíssimo. Sempre os irmãos anotem dúvidas, anotem perguntas, anotem indagações, questionamentos, o que for, os irmãos anotem, que posteriormente nós vamos estar conversando, debatendo. A gente vai gerar alguma coisa aí para as dúvidas serem sanadas, beleza? Show! Então vamos lá, meus irmãos. Livro de Ruth, a autoria do livro. A autoria do livro, ela é desconhecida, tá? Não tem nenhum versículo que diz bem assim, foi o profeta Amós que escreveu o livro. Não tem nada disso. Ou o versículo primeiro diz assim, eu, Ruth, ou eu, Noemi. Não existe nada disso. Então, o autor é desconhecido. O que nós temos sobre isso seria a tradição judaica atribui o livro a Samuel, profeta Samuel, mas não é certeza também. Se os irmãos forem olhar o capítulo 4, a partir do verso 17 ao 22, ali nós vamos ter o que a gente chama de genealogia. O que é? Os irmãos abram, por favor, Ruth capítulo 4, versículo 17 em diante, vai dizer bem assim, me acompanhe. As mulheres que moravam ali disseram a Noemi, nasceu um filho, e lhe chamaram Obed, este é o pai de Jessé, pai de Davi. Versículo 18, são estas gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, e Naasson gerou Salmo, e Salmo gerou Boaz, e Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Ou seja, o que essa informação nos traz? Nos traz que o autor, ele conhecia a genealogia do rei Davi. Então não podia ser Ruth, não podia ser alguém que viveu naquele período. Por quê? O rei Davi não havia nascido ainda. Pode ser Samuel? Pode, porque a gente lembra que Samuel foi ungir Davi. Então pode ser que Samuel tenha escrito, pode ser. Mas muito provável algum escriba posterior que redigiu esse livro de Ruth, tá? Então foi algo que aconteceu no período dos juízes. O versículo 1 de Ruth nos revela algo tremendo. Na época dos juízes, ou nos tempos em que os juízes julgavam, o que isso mostra para a gente? O que isso mostra para nós? Mostra que o autor do livro não viveu na época dos juízes, porque senão não teria cabimento o autor dizer bem assim, na época dos juízes, sendo que ele estava vivendo ali. Os irmãos entendem? Conseguem entender? Então, muito provavelmente foi posterior a esse período de juízes que o livro foi escrito, tá? Mas os acontecimentos foi na época dos juízes, tá? Só para deixar isso bem claro para os irmãos. Então, vamos recapitular. A autoria desconhecida, provavelmente profeta Samuel. Como nós temos a genealogia no capítulo 4, versículo 17 em diante, né? Ali traz que o autor já conhecia o rei Davi, né? Já tinha informação sobre o rei Davi. Então, esse autor poderia ter sido um escriba também posterior, tá? A data, meus irmãos, a data, como foi citado aqui o capítulo 1, vai dizer, nos dias em que os juízes julgavam, Ruth, capítulo 1, versículo 1, nos dias em que os juízes julgavam, então,
foi no período dos juízes. Só que o livro de Ruth não nos traz assim, no dia 10 de fevereiro de 1375 a.C. Não nos traz isso. O que nós temos? Nós temos algumas possibilidades de acontecimentos dentro dessa história dos juízes, tá? Então, alguns situam no período de Jefité ou Gideão, ou alguns até mesmo no período final do livro de Juízes, mas também não temos certeza da data. O que nós sabemos é que foi entre 1376 a.C. a 1050 a.C., tá? Então, foi mais ou menos nesse intervalo de tempo que aconteceu aquilo que está relatado em Ruth, tá? E não que o livro foi escrito. E como nós vimos a autoria, o livro foi escrito posteriormente, beleza? Localidade, isso daqui é muito importante, porque o local vai se dividir entre Belém de Judá e Moabe, tá? Então nós temos aí a distância de Belém de Judá até Moabe, são cerca de 80 quilômetros. 80 quilômetros, tá? Moabe não faz parte da Canaã, da Terra Prometida, tá? Fica do outro lado do Mar Morto. Então, eles vão se deslocar de Belém de Judá e vão ir até Moabe. Aí eles vão percorrer uns 80 quilômetros, tá, meus irmãos? Contexto histórico, isso daqui também é muito importante. Contexto histórico, né? O livro vai se passar na época dos juízes, como nós vimos. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Vai se passar na época dos juízes, tá? Então, o que aconteceu, o que está sendo relatado no livro de Ruth, aconteceu na época dos juízes. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Olha o que vai nos dizer. Nos dias em que os juízes julgavam, ou na sua versão, na época em que os juízes julgavam, né, também pode estar escrito assim. Então, o contexto histórico é esse. Época dos juízes. Um período de desordem social, período de desordem religiosa, período de baderna, né? Onde cada um fazia o que queria. E eu te convido a nós irmos até Juízes, capítulo 17, versículo 6, tá? Juízes, capítulo 17, versículo 6. Juízes, capítulo 17, versículo 6, vai nos falar bem assim, Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. E Juízes, capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Então, a gente vê que é um período de desordem social, religiosa, econômica, tá? Quando a gente fala em história, historicamente falando, o livro de Ruth, ele compreende a entrada do povo na Terra Prometida com Josué e, né, você tem a morte de Moisés e o povo entra com Josué na Terra Prometida. E a ascensão do rei Davi no trono de Israel. Então, o período histórico é esse meio, entre a chegada do povo em Canaã, Terra Prometida, e o rei Davi assumindo o trono. Então, o livro de Ruth se passa no meio desse período. Aquilo que a gente já relatou aqui, historicamente a gente não tem uma data precisa para o livro de Ruth. Todavia, nós temos noções, como já foi dito aqui, nós temos noções dos acontecimentos, né? Mais ou menos ali a data em que aconteceu. Mas o que a gente tem que ter em mente aqui? Que como é um período de desordem social, um período de bagunça, a gente tem que se lembrar de Deuteronômio capítulo 28. Por quê? 28 a 30. Por quê? Porque o livro de Ruth vai nos trazer essa história, essa conotação de Deuteronômio, de juízo de Deus sobre Israel e não juízo de Deus sobre Israel. Porque se nós olharmos para o livro de Ruth, nós vamos ver que o versículo 1 vai falar que houve uma fome na terra. Então, se nós estamos em Deuteronômio,
e como nós lemos em Juízes também, nós vemos que, como é um período de bagunça, onde cada um fazia o que queria, mostra que o povo tinha se corrompido. Nós sabemos, em Deuteronômio capítulo 28 ao 30, nós sabemos que ali traz sobre as bênçãos do Senhor sobre aqueles que andam no caminho de Deus e o juízo de Deus para aqueles que estão desviados, não estão seguindo o caminho de Deus. Então nós precisamos ter isso em mente, tá, irmãos? Isso é importantíssimo. Os irmãos podem ir anotando, podem ir colocando as dúvidas aí, que a gente depois vai conversar um pouquinho sobre isso. Qual é a mensagem, qual é o propósito que o livro de Ruth traz? Nós temos providência de Deus no livro de Ruth, nós temos o amor, nós temos fidelidade no livro de Ruth, nós temos o resgatador da família, que nós vamos ver. Nós vamos ver que o livro de Ruth, ele aponta para Jesus Cristo, mas de que forma, Felipe, o livro de Ruth aponta para Jesus Cristo? Nós vamos descobrir isso juntos no livro de Ruth. Nós vamos estar aqui lendo e debruçando e querendo entender mais como nós enxergamos Jesus Cristo, porque o Antigo Testamento vai nos apontar a Jesus Cristo. E o livro de Ruth não é diferente. Nós também vamos ver isso. Obediência. Nós vamos ver a entrada de um povo que não pertence a Israel, o povo gentil, também já sendo mostrada, Deus já revelando aqui a entrada desse povo dentro da comunidade de Israel. A adoção, como nós sabemos no Novo Testamento. Então nós vamos ver tudo isso no caráter veterotestamentário. O que é veterotestamentário? Os irmãos anotem aí no cantinho que veterotestamentário significa aquilo que pertence ao Antigo Testamento, ou o Antigo Testamento. Então é veterotestamentário, porque pertence ao Antigo Testamento, tá? Os irmãos anotem, versículo-chave do livro de Ruth. Isso é importantíssimo, tá, irmãos? Vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre esse livro. O versículo-chave de Ruth é o capítulo 1, versículo 16. O capítulo 1, versículo 16, vai nos dizer bem assim. Eu vou estar lendo na versão da Bíblia Viva. Não insista para que eu a abandone, pois quero ir aonde a senhora for e viver onde a senhora viveu. Seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Olha que coisa profunda. Olha já Deus nos revelando o amor, a fidelidade aqui nesse versículo-chave. Mas nós vamos ver isso com calma, passo a passo. O livro de Ruth está sendo um convite para que nós entendamos como uma moabita, uma mulher pagã, alguém que foi criada fora dos domínios, fora do conhecimento do Deus de Israel, como essa jovem moabita, ela entra dentro da história de Israel. Por que dela entrar? Qual o motivo? Isso tudo nós vamos descobrir, nós vamos ver que Deus tem um plano, e aqui mais uma vez, Deus já trata algo extraordinário nessa introdução ao nosso coração, que é o que? Deus usa aqueles que não têm muita importância para cumprir os propósitos dele. Deus usa os menores e levanta eles para cumprir coisas grandiosas. Quem sabe você aí hoje, na sua casa, quem sabe você hoje no seu trabalho, quem sabe você hoje aonde você estiver, quem sabe Deus não está querendo te levantar para você ser bênção na vida de alguém, para você ser bênção na vida da sua igreja, para você ser bênção aonde você está. Não importa a sua origem, não importa se você foi criado na igreja, se você foi criado no mundo e veio para a igreja, não importa, mas sim que se você se converteu a Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o Salvador e Senhor da sua vida, Deus tem um plano, Deus tem um propósito na sua vida. E Deus quer te usar para cumprir os planos dele. Será que você não é uma Ruth nas mãos de Deus? E Deus vai usar poderosamente na vida de outras pessoas. Olha que algo tremendo e algo profundo que Deus já nos revela. Deus usa os menores para fazer grandes obras e grandes coisas.
O esboço do livro de Ruth, ele tende a nos levar a observar 4 ambientes. É que eu convido os irmãos, aos irmãos irem anotando isso. Depois vai ser disponibilizado para os irmãos também, tá uma apostilinha para os irmãos acompanharem também. 4 cenários, 4 cenas que nós precisamos nos atentar. Primeira cena, terra de Moabe. Isso é importantíssimo, os irmãos anotem aí, terra de Moabe. Segundo, campo de Belém. Terceiro, um eirado em Belém. E quarto, a cidade de Belém. Então, esses 4 cenários que nós temos, a história de Ruth vai se desenvolver nesses 4 cenários, nesses 4 ambientes. Nós vamos ver como Deus trabalha, o agir invisível de Deus, muitas das vezes nós não percebemos. E assim também nós vamos ver isso no livro de Ruth. O livro de Ruth é um convite para nós vermos como essa mulher se tornou uma mulher sábia. É um convite a enxergarmos o aprendizado diário para a nossa vida. Ruth, a sábia. E você é o nosso convidado, a nossa convidada, para juntos adentrarmos e aprendermos cada vez mais sobre esse livro. Um grande abraço e até a próxima.